Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, do versículo 10 ao versículo 13. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. E assim diz a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale, nos esclareça essa palavra, porque eu sei que é o Teu Santo Espírito que clareia a nossa mente, que nos dá entendimento, nos dá a revelação dela. Tem coisas que, olhando com os nossos olhos, nós não iremos conseguir enxergar. Mas quando o Teu Santo Espírito nos mostra, meu Deus, não tem como esquecer. Então que o Senhor plante nessa noite mais uma semente em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Certamente você ou conhece esse texto, ou você já viu pelo menos um versículo desse texto. Especialmente o último versículo que eu li, que é o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É diminuir demais tudo que o apóstolo Paulo viveu apenas nesse versículo. Quando nós queremos e damos ênfase somente nesse versículo, nós estamos de alguma maneira diminuindo todo o trabalho, a vida árdua, comprometida que o apóstolo Paulo tinha com o Senhor. É bem verdade que muitas pessoas pegam esse texto e tiram ele do contexto. Ou seja, você tirar esse texto do contexto, a impressão que dá para aquele que tira é que ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Se ele quiser, ele pode ser rico. Se ele quiser, ele pode passar por cima de alguém. Se ele quiser, enfim, ele pode fazer qualquer coisa. Quando eu tiro do contexto, e é justamente isso que a gente vê muito na internet. Um pastor traz uma mensagem e alguém tira uma frase do contexto ali e diz que aquele pastor falou uma heresia. Ou de repente alguém deu uma entrevista e faz um corte exatamente de uma parte, tirando do contexto e mudando completamente o sentido daquela frase. Quando você tira essa frase e diz, tudo posso naquele que me fortalece, numa perspectiva de que você pode fazer o que você quiser, você está fazendo exatamente aquilo que as pessoas fazem na internet. Estão fazendo um corte em uma parte de um texto, colocando ele fora do contexto, para lhe dar o direito, na sua cabeça, na cabeça de alguns, de achar que em Deus você pode fazer qualquer coisa. E não foi isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu vejo, queridos, nessa pequena porção da palavra que nós lemos, que as experiências vividas pelo apóstolo Paulo lhes proporcionaram uma força espiritual incomum. Por que incomum? Porque não é comum você ver alguém testemunhar o que Paulo testemunhou em apenas 3 versículos de como ele cresceu nesse relacionamento e nesse serviço a Deus. Deus não nos dará forças para fazermos o que quisermos, mas para resistirmos a todas as circunstâncias necessárias no cumprimento da nossa missão como cristão. Ou seja, eu creio, queridos, que Deus vai nos dar o que nós precisamos, a força que nós precisamos, a coragem que nós precisamos, a determinação que nós precisamos, a inteligência que nós precisamos, a condição financeira que nós precisamos para cumprirmos o propósito dele aqui na terra. Deus não vai financiar, Deus não vai abençoar, Deus não vai conduzir nada que não seja próprio do propósito dele. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu tudo posso. Por quê? Porque o tudo posso do apóstolo Paulo está relacionado exatamente
como fruto das experiências que ele teve com Deus na sua caminhada cristã. Então, quando você olha para a sua vida e você percebe que você chegou até aqui, talvez vivendo situações difíceis, dolorosas, tristes, mas também momentos de vitória, de gozo, de alegria, você pode olhar para trás e perceber que tudo que você passou, a mão de Deus esteve te conduzindo até hoje. Então você poderia dizer, como o apóstolo Paulo falou, tudo posso naquele me fortalece. Ou seja, eu cheguei até aqui porque o Senhor me fortaleceu. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não é tudo posso no sentido que tudo que eu quero, mas é tudo passo, tudo enfrento, tudo experimento naquele que me fortalece. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém chegar para você e falar assim, não desiste disso porque a Bíblia diz que tudo pode naquele fortalece. Observe se essa frase está dentro do contexto, porque senão você vai estar acreditando em algo que Deus nunca te prometeu. O tema da nossa mensagem hoje é antes do tudo posso. Porque diante de tudo que Paulo fala, parece que tudo se resume a posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é que vem antes desse tudo posso? Quais são as lições que a gente pode tirar para as nossas vidas, para aplicarmos hoje no nosso dia a dia? Ao sair desse encontro aqui, dessa celebração, o que eu posso colocar em prática na minha vida? Vamos olhar para a vida de Paulo. A vida de Paulo é um grande exemplo de alguém que conseguiu compreender a vocação, a direção e a palavra que Deus tinha para a sua vida. Então, em primeiro lugar, queridos, antes do tudo posso, nós temos um homem comprometido com o reino de Deus. Antes dele falar, tudo posso naquele que me fortalece, nós vemos que anteriormente existia um homem comprometido com o reino de Deus. Sabe o que é engraçado? É que há pessoas que não têm compromisso nenhum com o reino de Deus e estão dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em que sentido? Qual é o teu comprometimento com o reino de Deus? Qual é a tua relação verdadeiramente com Deus? Porque ao escrever esse livro, Paulo, ele encontrava-se preso em Roma. Por quê? Porque era um homem comprometido com a palavra de Deus, e eles não queriam que ele continuasse pregando, e é por isso que ele é preso injustamente. Mas lá da prisão, Paulo, que tinha um coração comprometido, ele continua escrevendo e edificando a igreja. Por quê? Porque antes do tudo posso, existe um homem comprometido com o reino de Deus. Esse Paulo que fala tudo posso daquele que me fortalece, também poderia falar, estou disposto a servir ao Senhor em tudo o que o Senhor quiser. Eu olho para a vida de Paulo e eu não vejo o apóstolo Paulo dizendo assim, eu quero que seja e só vou servir se for dessa maneira. Só vou fazer as coisas se for dessa maneira. Só vou perdoar se me perdoar. Só vou sorrir se sorrir para mim. Só vou fazer isso se fizer isso para mim. Só vou ser gentil se for gentil comigo. Não é assim que Paulo vive. Porque antes do tudo posso, existe um homem que o seu coração está aliançado, está enraizado com o reino de Deus. Então, compreenda que para chegar a esse nível de espiritualidade incomum que o apóstolo Paulo chegou, ele tem uma caminhada com Deus, e essa caminhada com Deus lhe dá autoridade para dizer isso. Eu estou preso, mas eu continuo escrevendo, edificando a igreja, porque mesmo preso, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece para que eu possa escrever, para que eu possa fortalecer meus irmãos, para que eu possa exortar meus irmãos, para que eu possa encorajá-los a continuar pregando. É isso que Paulo está dizendo.
Paulo não está dizendo aqui, eu estou preso, mas eu vou ser liberto porque eu tudo posso. Não, Paulo está dizendo o seguinte: eu tudo posso. Roma está querendo me parar, não vai me parar. Por quê? Porque eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Eu tenho um propósito, o propósito de Deus vai ser cumprido na minha vida. Eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar ensinando, eu vou continuar edificando. Por quê? Porque não é Paulo que faz isso, é Deus através da vida de Paulo. E aí que a gente percebe, especialmente hoje, né, em celebração, em gratidão a Deus pela vida das mulheres, como algumas mulheres conseguem administrar algumas coisas, sendo uma mulher honesta, sendo uma mulher íntegra, sendo uma mulher de Deus. Às vezes ganhando tão pouco, às vezes tendo uma vida em que o marido, né, o pai do filho abandonou e deixou ela à míngua. E aquela mulher, ela cresce, ela ensina, ela doutrina o seu filho nos caminhos do Senhor, para que o seu filho não cresça revoltado, para que o seu filho não cresça como um bandido, para que a sua família não seja uma vergonha, como o pai, como muitos pais são hoje. E essa mulher cria, essa mulher cuida, e essa mulher educa, essa mulher encoraja, e essa mulher tem um grande homem dentro de casa, uma grande mulher dentro de casa. Por quê? Porque Deus lhe deu a capacidade de fazer isso. Eu cansei de ver hoje, Feliz Dia da Mulher, uma mulher com a camisa assim, desse jeito. Essa mulher não te representa, meu querido e minha querida. Porque a força que você tem, Deus já te deu. E a força que você tem não vem de músculos, não vem de pisotear em cima de outros homens. A força que você tem é uma força que Deus deu somente para você. Você vai ver na Bíblia dizendo assim: quem é que edifica a casa? A mulher que edifica a casa. Quem é que destrói uma casa? A mulher destrói a casa, se ela não for sábia. Quem é que completa o homem? É a mulher que completa o homem. Então, Paulo me ensina que antes de tudo posso, vem o meu compromisso com o reino. Você quer ser uma pessoa forte, você quer ser uma pessoa corajosa, você quer ser uma pessoa que vence na vida, você quer ser uma pessoa que faz coisas assim incomuns. Escute uma coisa: o seu coração precisa estar primeiramente comprometido com o reino de Deus. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Antes de tudo posso, existe um homem comprometido com o reino de Deus. A gente quer pular logo por tudo posso. A gente quer antecipar algo que eu não estou preparado para viver. A segunda coisa que vem antes do tudo posso é que nós temos um homem agradecido pelo que Deus fez na sua vida. Versículo 10, queridos. O apóstolo Paulo usa a expressão, na minha versão: alegro-me grandemente no Senhor. Alguém tem alguma outra versão aí? Como é que diz esse início, diferente da minha? A minha diz alegro-me grandemente. Tem alguma outra? Fico muito alegre. Algumas traduções trazem alegro-me sobremaneira. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo dar um destaque a essa alegria. Essa alegria, ela não é um que bom, que legal que Deus está cuidando de mim. Essa alegria não é algo que ele nesse momento, por um acaso, ele lembrou o que Deus tinha feito com ele. Não. Essa alegria que o apóstolo Paulo está falando é uma alegria de gratidão a Deus, e compreender que, apesar de estar vivendo o que está vivendo, apesar de ter passado o que passou, apesar de estar vivendo essa privação de liberdade, a expressão do apóstolo Paulo é: apesar de tudo isso, eu posso dizer que estou alegre
E a minha alegria vem do Senhor. Alegrei-me. Se você for lá no versículo 4, ele fala assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. A alegria pulsava no coração de Paulo. Ei, meu irmão, como é que alguém consegue ficar alegre sendo preso injustamente? A gente sabe que não é qualquer prisão. É o que for. É o cardápio mais humilhante. O que é que temos de mais humilhante? Pronto. Sirva isso ao apóstolo Paulo. Qual é a privação? Maior privação. Sirva isso ao apóstolo Paulo. Qual é o plano para o apóstolo Paulo? Nós vamos caminhar para matar o apóstolo Paulo. Ele sabia disso. E o texto diz que ele não está dizendo assim: Senhor, me tira das algemas, Senhor, me liberta da prisão. Ele está dizendo assim: Senhor, obrigado. Eu estou alegre. Eu estou grandemente alegre, porque finalmente o Senhor usou essa igreja, esses irmãos, para suprir as minhas necessidades. Ele fala: de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-la. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitando. Meu irmão, você acha que alguém que está preso não está necessitando? Eu acredito que ele estivesse, mas o apóstolo Paulo ele estava tão contente com o Senhor, que até mesmo tendo necessidade, ele não percebia que estava lhe faltando alguma coisa. Mesmo passando pela provação, ele estava tão resistente que era como se ele não estivesse vivendo aquilo ali. Eu vou dar um exemplo. É como, de repente, você caminhou e tropeçou numa pedra e cortou o seu dedo. O dedo está cortado, está sangrando, mas por causa talvez da adrenalina, você está jogando alguma coisa assim. Isso acontecia muito com a gente quando jogava bola, por exemplo, no calçamento. Ia chutar a bola, chutava um paralelepípedo ali, o negócio arrancava a cabeça do dedo, mas naquele momento parece que não doía. E para alguns a gente tinha que chegar em casa sem dizer nada, que era para a mãe, e depois dizer assim: não vai mais jogar bola. Não, a gente ficava sem dedo, mas não dizia a mãe que era para a mãe não proibir jogar bola. Então o apóstolo Paulo, ele estava sangrando, mas é como se não estivesse sangrando. Ele estava preso como se não estivesse preso. Ele estava sendo privado de algumas coisas como se não estivesse sendo privado. E aqui pulsava o coração de um homem agradecido pelo que Deus tinha feito na vida dele. Se você observar nas cartas do apóstolo Paulo, você vai ver sempre o coração de um homem agradecido. E aqui na carta aos Filipenses não seria diferente. Paulo reconhece que Deus usou essa igreja para que assim pudesse assistir ele, suprindo suas necessidades. Ele não estava somente feliz, como eu disse. Ele estava muito feliz. E ao declarar que alegrava-se grandemente do Senhor, ele não somente estava entregando essa palavra de gratidão, mas ele estava testemunhando de um Deus que cuida, apesar dos outros acharem que não está cuidando. Você já viu isso? Às vezes você vai conversar com algumas pessoas, às vezes algumas pessoas vêm falar com a gente, falam assim: o bichinho está passando por isso. E você fala assim: não, peraí, Deus está cuidando. Eita, recebeu um exame em que disse que não vai ter cura. Meu Deus, oh Deus, E a pessoa fala assim: não, o sentimento que eu tenho é que essa tempestade aqui que eu estou passando, Deus está sob o controle de tudo. E eu posso até de repente não ser curado, mas eu sei de um Deus que tem um plano e o plano dele não falha. Jó fala isso. Como explicar para Jó perder todos os filhos? Como explicar para Jó perder todos os bens? Como explicar para Jó perder a sua saúde? Como explicar para Jó ter uma mulher que fala para ele assim: amaldiçoa o seu Deus e morre? Como explicar para Jó amigos que o procuram e dizem assim: a culpa está em você, o erro foi em você? Como explicar isso para Jó? Não tem como explicar. Só tem um que consegue explicar: é Deus.
Tem coisas que você nunca vai entender de você nem dos outros, mas Deus vai esclarecer você como a luz do dia. E aí Jó fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é que Jó enxerga Deus? É na calamidade, é na dor, é na angústia, é tendo que enterrar todos os seus filhos, é não ter mais um centavo no seu bolso, é estar com o corpo coberto de feridas, e chegar no final de tudo isso, e viver tudo isso, e olhar para trás e dizer assim: não, Deus tem um plano, e o plano dele está se cumprindo exatamente como Deus queria. Por quê? Porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. O apóstolo Paulo tem essa convicção, e ele tem um coração agradecido. Paulo está dizendo assim: eu estou preso, mas eu sei que isso é plano de Deus. Não foram os romanos que me prenderam, é porque no plano de Deus eu precisava passar por aqui. E deixa eu falar uma coisa para você: antes de ficar preocupado e dizer tudo posso daquele me fortalece, pense: eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é bom, é perfeito, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a Bíblia não diz que para o que eu possa viver, o plano de Deus, que vai ser gostoso, que vai ser prazeroso, às vezes vai ser doloroso. É doloroso o caminho do Calvário. Quando Jesus pega aquela cruz, quando Jesus recebe os cravos das suas mãos e dos seus pés, é a vontade de Deus. Mas Jesus também poderia dizer igual ao apóstolo Paulo. Claro que Jesus está acima do apóstolo Paulo, mas a vida de Jesus demonstra que ele podia todas as coisas, porque o seu Pai lhe fortalecia. Então, se você quer vencer, antes de pedir a Deus livramento, peça força. Antes de pedir a Deus livramento, peça sabedoria. O que é que o Senhor está me ensinando com isso? Qual o propósito do Senhor com isso? Porque eu estou sendo injustiçado. Sabe por quê? Porque até os injustiçados que se humilharem, a Bíblia diz que serão exaltados. Então, queridos, antes do tudo posso, existe um homem agradecido pelo que Deus fez na vida dele. A pergunta que eu faço para você é: você hoje está agradecido a Deus, ou agradecido a Deus por tudo que você já viveu? Então você diz: pastor, eu não tenho como agradecer a Deus por uma circunstância que eu vivi. Você não está agradecendo por aquela circunstância exatamente. Você está agradecendo porque Deus te deu condições de passar por aquela circunstância. Aí a gente vai conseguindo adquirir uma maturidade em comum, uma espiritualidade em comum. Porque o comum é fazer exatamente o contrário. É não querer enfrentar a tempestade, é não querer enfrentar a crise, é não querer enfrentar circunstâncias, e quando enfrentar, não ser agradecido. Então o apóstolo Paulo me ensina que antes de tudo posso, cadê a minha gratidão? Em último lugar, queridos, antes do tudo posso, temos um homem que aprendeu a se adaptar à vida que Deus lhe permitiu ter. Aprendeu a se adaptar à vida que Deus lhe permitiu ter. Versículo 11 diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece.
Você já parou para observar quantas vezes o apóstolo Paulo se curva à vontade de Deus aqui? Porque a gente não quer se curvar à vontade de Deus, a gente quer que a vontade de Deus se curve à nossa vontade. A gente quer trocar aquela parte do Pai Nosso. A gente quer dizer para Deus: seja feita a minha vontade e não seja feita a tua vontade. Porque a gente está vivendo num tempo onde todo mundo quer que a sua vontade seja estabelecida. Se não for do jeito que eu quero, se não for com as condições que eu quero, então eu não quero. Nós temos 3 filhos e a gente tem que lutar o tempo todo com isso. Por quê? Porque às vezes tem que ser do jeito que eles querem. E às vezes a gente diz assim: não é do jeito que vocês querem. E às vezes a gente escuta um gaiatinho e chega para mim e fala assim: e por que tem que ser do jeito que o senhor quer? Aí eu disse: agora chegou a minha vez de falar isso. Por quê? Quem mantém essa casa? Quem Deus deu a liderança? A quem Deus vai prestar conta? A quem eu vou prestar conta? Quem vai prestar conta a Deus? Sou eu. Então eu é que vou dizer como é que as coisas vão acontecer aqui. Mas não é como o Mauro quer, é como a palavra de Deus quer. Porque se eu fizer do meu jeito e não for alinhado à palavra de Deus, eu estou errado. Eu estou errado. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu descobri o segredo da vida. Eu descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu descobri o segredo de viver grato e alegre. E qual é o segredo, Paulo? A Paulo vai dizer assim: eu aprendi a me adaptar. Eu aprendi a me adaptar. O processo de adaptação não é fácil. Paulo não está dizendo assim: como foi fácil aprender a me adaptar. Ele simplesmente diz: eu aprendi a me adaptar. Eu sei ter fartura, mas eu também sei passar por escassez. Eu sei estar bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí depois é que vem tudo posso naquele que me fortalece. Então, o tudo posso é fruto de uma vida de privação. O tudo posso é fruto de uma vida em que você abre mão por amor a Deus. Eu aprendi a fazer isso. Eu não sabia, eu aprendi. Vitor tem um cubo mágico lá que ele roda, e ele faz lá em 20 e poucos segundos. E eu fico assim impressionado. Mas não começou assim. Ele pegou um ali, ele foi treinando. Irmãos, eu lembro quando eu dei a ele. Ele falou: mas pai, compra esse cubo. Você sabe o que é o cubo mágico? É aquele negocinho quadradinho cheio de cores, né? Que mexe para deixar tudo a mesma cor. E aí, irmãos, eu dei. E eu pensei assim: bichinho, é a última vez que ele está vendo ele montado. Porque depois que desmontar, irmão Vitão pegou uns vídeos lá na internet e foi vendo. E quando ele me mostrou a primeira vez, eu falei: Vitor, como foi que tu fez isso? Ele falou: pai, é fácil. Assista a esses 7 vídeos. Aí eu disse só isso. Ou seja, aí eu ainda, meu irmão, ainda tentei assistir o primeiro. E não sei o que, e gira não sei o que, e não sei o que. Eu disse: não rola. Minha cabeça, já tem poucos neurônios, né? Alguns estão até queimando por causa da careca. Então, eu vou preservá-los com outras coisas. E aí, meus irmãos,
Ele faz muito rápido. E aí é engraçado que ele faz assim, né? Eu sou assim, né? Quando eu faço uma coisa, eu fico, eu sou demais, tal, não sei o que. Ele termina assim, bota assim, ó. Eu disse assim, bicho, um homem nem comemora. Queridos, o apóstolo Paulo está me ensinando assim, olha, tem coisas que são dificílimas, mas se você se esforçar, você aprende. Você aprende. Ninguém quer perder um braço, mas se você perder um braço hoje, você vai aprender a viver sem um braço. Se você perder o movimento das suas pernas, você vai aprender a viver assim. Eu quero que isso aconteça com você ou comigo? Não. Mas se acontecer, eu preciso me adaptar. Então escute uma coisa, meu querido. O segredo da vida é você começar a aprender a se adaptar. Não é se adaptar a qualquer coisa. É se adaptar à vontade de Deus. É não ficar com inveja do irmão, porque o irmão está em uma condição financeira melhor do que você, diz assim, fulano é mais abençoado do que eu. Ei, aprenda a se adaptar com a sua realidade. Eu não estou dizendo que você vai eu nasci para ser pobre, miserável, é assim. Não, você pode, lembra aquela palavra que eu falei sobre o talento? Você pode continuar se capacitando, você pode procurar melhorar. Mas assim, a minha motivação ou minha desmotivação não deve ser pelo que o outro tem ou que o outro não tem. A minha motivação deve ser por aquilo que é a vontade de Deus na minha vida. Você acha que eu não queria aqui ter um telão de LED bonitão? Um templo mais espaçoso? A gente vai fazer o quê? Quando chegar mais gente, ele vai dizer assim, olha, vão para casa porque lotou, vão assistir online. Não. A gente faz mais um culto. Do mesmo jeito. E se for preciso, faz mais outro. E faz mais outro. Porque a gente vai se adaptando ao mover do Espírito Santo. E no dia que Deus disser assim, não é mais um outro culto, é um novo templo, a gente vai dizer, Senhor, nós vamos nos adaptar rapidinho a esse novo templo, em nome de Jesus. Só que nós não vamos nos conformar com isso. Se adaptar é diferente de se conformar. Conformar é você pegar aquele contorno e achar que aquilo ali é o fim. Não, a gente vai se adaptando, a gente vai se ajustando, mas a gente quer mais. A gente quer mais. Ou seja, quando o apóstolo Paulo estava com fome, ele não estava dizendo assim, não, agora eu vou morrer de fome. Não, se eu escolher morrer, não tem comida hoje não, então eu vou aguentar hoje. Amanhã também não tem não, vou aguentar. Se é para morrer de fome, eu vou morrer de fome. Agora, o que eu puder fazer para me alimentar, eu vou buscar fazer para me alimentar. Então, eu compreendo que antes desse tudo posso, existe um processo de adaptação. Mas essa adaptação não significa se conformar. Porque o estímulo da palavra é não nos conformeis com esse mundo. O mundo está perdido, vamos nos conformar? Não! O mal está avançando, vamos nos conformar? Não, porque o que depender de mim, o que depender de você, nós não permitiremos que o mal dê mais um passo. Por quê? Porque somos a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo está lá preso. O apóstolo Paulo está lá sendo humilhado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ei, aqui no presídio, nessa cela, eu sou a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor avança. Porque não é a Roma que determina a direção do Evangelho. É o Espírito Santo que determina a direção do Evangelho. A expansão da palavra. E queridos, o apóstolo Paulo escreveu isso e estava preso. E essa carta chegou para nós hoje. Por quê? Porque veio de um homem que aprendeu a viver e a se adaptar às circunstâncias. Enquanto você está reclamando da vida, Deus está dizendo para você o seguinte: aprenda a se adaptar, porque enquanto você não aprender a se adaptar, você não está preparada para o próximo passo. Quantas coisas irmãos do passado não precisaram
a aprender e a se adaptar, para que nós pudéssemos viver o que nós estamos vivendo hoje. Quantas pedradas os pastores e missionários não levaram para implantar esse trabalho aqui, para que você fique sentado nessa cadeira fofinha, com esse ar-condicionado ligado. Quantos irmãos tiveram que deixar o seu final de semana para descansar e vieram aqui meter cimento nessa parede aqui, vieram aqui pintar essa parede aqui, para que eu e você pudéssemos ter um lugar mais agradável. Escute uma coisa, meu irmão. O Evangelho e o reino de Deus não vai ser espalhado com igreja que só está correndo atrás de bênção, não. O Evangelho vai se espalhar enquanto nós vivermos esses passos, tudo isso que antecede o tudo posso, para que no devido tempo nós possamos dizer com poder e com autoridade: sim, posso todas as coisas, passo todas as coisas, porque Ele me fortalece. Existe um Deus que comanda e que conduz todas as coisas. Paulo está nos ensinando isso. Paulo está nos dizendo: ei, não é como eu quero. Porque quando as coisas acontecem, quando eu não quero, eu vou me adaptando a elas, vou me ajustando a elas. Talvez você diga assim: pastor, está difícil. Deus sabe se está fácil ou está difícil para você. Mas Deus talvez não dê o que você espera agora, mas Deus vai lhe dar o tudo posso, para você se adaptar ao que você está vivendo. Alguém olhasse para a vida de Paulo e pensasse: que ele é um derrotado, é um morto na cadeia, daqui uns dias vai ser decapitado, daqui uns dias não vai existir mais o apóstolo Paulo, daqui uns dias a influência de Paulo vai acabar, daqui uns dias Roma vai passar por cima do cristianismo como um trator e não vai deixar pedra sobre pedra. Ei, querido, mas eu vim dizer para você hoje, 2023, 8 de março de 2023, o apóstolo Paulo continua vivo nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo conheceu um Deus que mudou a vida dele. O apóstolo Paulo conheceu um Deus que lhe deu muito mais motivação do que viver perseguindo o cristão. Porque o apóstolo Paulo conheceu um Deus que disse para ele: olha, Paulo, se adapta a essa circunstância, viva essa realidade. Hoje tem comida, amanhã não tem comida. Hoje você está doente, amanhã você está saudável. Hoje você tem liberdade, amanhã você tem privação. Não importa, Paulo, escuta uma coisa: eu estou sob o controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus está sob o controle da sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está sob o controle da sua casa. Deus está sob o controle das suas emoções. Deus está sob o controle das suas finanças. Deus está sob o controle de todas as coisas. Então, meu irmão, o que é que cabe a nós? O que é que cabe a nós? Não é nos preocupar e dizer: ah, tudo posso daquele que me fortalece, mas é dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, alegrei-me sobremaneira no Deus que cuida de mim, mesmo quando até mesmo eu penso que Ele não está cuidando, mesmo quando algumas pessoas falam: Ele não está cuidando de você, Ele está cuidando de você, Ele está zelando por você. Então, meu irmão, levante-se para celebrar a Deus, levante-se para glorificar ao Senhor, levante-se para dar o seu melhor louvor, sua melhor adoração a Deus. Não importa a letra da música, lembre, você está cantando para adorar e para exaltar o seu Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Amém.